Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes da segurança no mundo digital, o firewall. Sabe aquela dúvida que às vezes fica na cabeça sobre o que é isso, como funciona e por que todo mundo fala que é tão importante? Pois bem, a gente vai explicar tudo isso hoje, começando do zero absoluto. Mas calma, antes de entrar na parte técnica, vamos imaginar uma coisa. Pense na internet como se fosse uma cidade. Uma cidade enorme, super movimentada, com gente e carro passando para todo lado. O nosso computador, o nosso celular, a nossa rede, são como a nossa casa nessa cidade. A grande pergunta é: como é que a gente garante que só as visitas bem-vindas entrem na nossa casa digital? Bom, para proteger esse nosso espaço, a gente precisa de um guardião na porta. E é exatamente esse o papel do firewall. Ele é a nossa primeira linha de defesa, o porteiro da nossa casa digital. Então, de um jeito bem simples, o que é um firewall? É isso, uma barreira de proteção. Ele fica ali, posicionado bem na fronteira entre a nossa rede de confiança, que é a rede da nossa casa ou da empresa, e o mundo lá fora, a internet, que a gente sabe que pode ser um lugar meio imprevisível. A missão dele é uma só: ficar de olho e controlar tudo que tenta entrar e tudo que tenta sair, funcionando como um verdadeiro filtro de segurança. E como é que esse guardião trabalha na prática? O processo principal se chama filtragem de pacotes. Funciona assim, ó. Primeiro, os dados chegam na porta. Tudo que viaja pela internet é dividido em pequenos pacotes de informação. Aí o guardião, que é o firewall, inspeciona as credenciais de cada pacote. É como um segurança de festa, checando a identidade de todo mundo. Por último, ele compara o que viu com uma lista de regras que ele já tem e aí decide: você pode entrar ou você está barrado. Simples assim. Ok, mas é bom saber que esse nosso guardião digital não é tudo a mesma coisa, não. Existem dois tipos principais, e cada um protege a gente de um jeito um pouco diferente: o firewall de hardware e o de software. Para ficar fácil de entender, o firewall de hardware é como se fosse o segurança da portaria de um prédio. Ele fica lá na entrada principal e protege todos os apartamentos de uma vez, ou seja, todos os aparelhos conectados na rede. Já o firewall de software é mais como um guarda-costas pessoal. Ele é um programa que a gente instala no computador para proteger aquele aparelho em específico. Olha só, o firewall de hardware, como o da imagem, é um aparelho mesmo, uma caixinha. Geralmente o nosso roteador de internet já vem com um desses embutido. A grande vantagem é que ele não usa a memória do nosso computador, então não deixa nada lento e cria essa barreira de segurança que está sempre ligada, protegendo todo mundo que está conectado na rede. Essa tabela aqui na tela ajuda a gente a ver as diferenças bem direitinho. O firewall de software costuma ser mais barato e super fácil de instalar, mas ele rouba um pouco da memória do computador para funcionar. Já o de hardware pode ter um custo um pouco maior e precisa de uma instalação física, mas a recompensa é que ele protege a rede inteira de uma vez, sem pesar em nenhum aparelho. Bom, e como tudo na tecnologia, os firewalls também evoluíram, ficaram mais espertos, sabe? Vamos entender agora uma mudança fundamental no jeito que eles trabalham: a capacidade de ter memória. No começo, os firewalls eram o que a gente chama de stateless, ou seja, sem memória. Imagina um segurança que pede sua identidade toda vez que você entra ou sai, mesmo que você tenha acabado de passar por ele. Não faz muito sentido, né? É pouco eficiente. Já os firewalls modernos são stateful, eles têm memória. Eles guardam um registro das conexões seguras que já estão acontecendo. Uma vez que uma conversa é aprovada, ele se lembra dela e deixa os dados passarem sem ter que checar tudo de novo. Isso deixa tudo bem mais rápido e muito mais seguro. Essa tal de tabela de estados funciona como se fosse uma lista VIP numa festa. Uma vez que a conexão entrou para a lista, os pacotes que fazem parte dela não precisam mais passar por toda aquela burocracia de verificação. E isso é ótimo não só porque economiza tempo, mas porque aumenta muito a segurança, já que fica bem mais difícil que um pacote malicioso tente se passar por uma conexão que já é de confiança. Mas você acha que a evolução parou por aí? Que nada! Hoje em dia, o que a gente tem é uma verdadeira equipe de elite da segurança digital, os chamados firewalls de próxima geração. Se a gente olhar essa linha do tempo, dá para ver direitinho como a coisa foi avançando. Começou lá nos anos 90, com os filtros de pacotes mais básicos, depois vieram umas soluções mais específicas e, a partir de 2008, chegaram esses firewalls super poderosos, os NGFWs. Tudo isso para dar conta de ameaças que também foram ficando cada vez mais espertas. A grande virada de um firewall de próxima geração é que ele é muito mais inteligente. Ele não olha só o endereço do pacote. Ele faz uma inspeção profunda, ou seja, ele abre o pacote e olha o que tem dentro para ver se é seguro. Ele também tem controle de aplicações, quer dizer,
Ele sabe se o tráfego é de uma rede social, de um vídeo ou de um jogo e pode criar regras para cada um. E mais, ele funciona como um sistema de prevenção de intrusão, identificando e bloqueando ataques conhecidos em tempo real. Tá, legal. Mas e aí? Na vida real, no nosso dia a dia, por que tudo isso é tão importante? Pensa no dia a dia. Um firewall é fundamental para proteger nossas informações mais importantes, como senhas de banco e dados pessoais, contra gente mal intencionada. Para as empresas, ele é crucial para cumprir leis como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ajuda a evitar vazamentos e ainda registra tudo o que acontece na rede, o que é ótimo para auditorias. Agora, uma dúvida que sempre aparece e causa uma confusão danada. Se eu tenho um firewall, eu preciso de um antivírus ou o contrário? Vamos deixar isso bem claro. E a resposta é bem direta. Não, eles não se substituem, eles se completam. Pensa de novo na analogia do prédio. O firewall é o segurança da portaria, que barra os estranhos de entrarem no prédio. O antivírus é o sistema de alarme dentro do seu apartamento. Ele vai agir se, de alguma forma, uma ameaça conseguir entrar no seu computador, seja por um pendrive, um e-mail. Um cuida da porta de entrada da rede, o outro cuida do que já está lá dentro do aparelho. E isso tudo nos leva a um ponto final que, olha, talvez seja o mais importante de todos. A gente falou de tecnologia, de aparelhos, de programas, mas a segurança digital tem uma outra camada de proteção que é fundamental. Essa ideia de firewall humano é sobre isso. A primeira e maior defesa somos nós mesmos. Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se uma pessoa clica num link suspeito que chegou por e-mail, por exemplo. A nossa atenção, a nossa desconfiança e o nosso cuidado formam a barreira mais forte que existe contra as ameaças. No fim das contas, a tecnologia ajuda a proteger, mas é a nossa consciência que decide o jogo.